Bem, esse é o fórum, né? Na verdade, o podcast sobre o professor filósofo, né? A filosofia, ela permeia tudo na nossa sociedade, não é isso? Então, ela permeia a política, permeia, é, por incrível que pareça, a comércio e as relações interpessoais, tudo isso é filosofia, né? E sem uma noção da filosofia, do que conhecer e de como conhecer, né, a estrutura que nos envolve, tanto a parte científica quanto a parte política e dos costumes sociais que nos envolvem, né, não há possibilidade de você exercer uma atividade crítica, né, e uma crítica no sentido dela ser construtiva, dela ser edificante, né, e a educação ela tem essa finalidade, né? Ela tem a finalidade de ser edificante, ela é edificadora do ser humano, ela tem, por isso que ela é formadora, né? A função dela é formar, né? E ela está muito ligada à visão de mundo, né? A nossa visão de mundo, como o mundo está construído, como nós nos inserimos nesse mundo, qual a nossa função, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, né? E é impossível de você ensinar alguém a pensar, né? Sem ensinar o básico da filosofia. Né? O grande problema é que atualmente nas escolas a filosofia não é vista como algo essencial. Né? Ela é uma disciplina que é considerada como uma disciplina muito abstrata. Né? E quando na verdade ela não é, ela é uma disciplina que deveria ser obrigatória, eu acredito. Era necessário que as pessoas tivessem rudimentos, pelo menos de filosofia, conhecer a história da filosofia, conhecer a filosofia por si só também, né? E se inteirar disso, para que ela tenha uma análise, né, da sociedade onde ela vive, né, e uma análise também de como está o processo educativo. Eu acho que essa é a finalidade, uma das finalidades da filosofia, tá certo? Então, os povos antigos, eles tinham talvez um costume até mais salutar, mas também às vezes um pouco antiquado de passar os seus costumes, né? Eles costumavam contar essas histórias e com isso você acabava passando de geração para geração, né? Entre outras palavras, as histórias e o senso comum. Apesar de que nem sempre o senso comum é algo que você pode associar ao conhecimento científico. Né? Ele, às vezes, ele está muito cheio de dogmas, e esses dogmas não são baseados em postulados científicos. Então, mas mesmo assim, é importante, né? Porque você desenvolve uma ligação, né? Você desenvolve de qualquer forma, você consegue fazer com que as pessoas compreendam, né, a filosofia daquele momento. Não que seja ideal, mas é que ela existe, né? E você acaba passando para 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 os mais novos essa teoria, né? Essa filosofia da época. Hoje a gente não tem muito disso, né? A gente está muito ligado à parte técnica, muito à parte técnica, e nós esquecemos exatamente esse embasamento filosófico, né, que é muito importante para a formação não só do professor, como também do aluno.